Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta quarta temporada estamos a gravar, desta feita, no Centro de Ciência Viva de Faro e a nossa convidada de hoje é Ana Granho. Ana, muito obrigado por estar aqui connosco, aqui no Ciência com Impacto. A Ana concluiu em 2001 a sua licenciatura em farmácia no Instituto Politécnico do Porto. Em 2007 terminou o doutoramento em investigação e desenvolvimento de medicamentos pela Universidade de Santiago de Compostela. Nesse mesmo ano, terminou um pós-doc no Departamento de Engenharia de Polímeros na Universidade do Minho. O seu trabalho já deu origem a uma patente, é autora de cerca de 50 artigos científicos e venceu em 2020 o Prémio Rubal Cordeiro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. É investigadora sénior do CCMAR, com responsabilidades no grupo de Bioengenharia Molecular Marinha. Ana, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco no Ciência com Impacto. Obrigado eu pelo vosso convite. Sei que desenvolveu o seu próprio grupo de investigação, o Drug Delivery Lab, desde 2010. O que é que a motivou a seguir esta linha de investigação? Eu acho que foi basicamente o meu percurso, não é? Bem, primeiro começar por dizer olá a todos que nos escutam e agradecer mais uma vez o convite que me fizeram para estar aqui, é com muito gosto. Acho que é muito importante este tipo de divulgação de ciência. O que é que me motivou a fundar esse grupo? Foi, na realidade, um bocadinho o percurso, não é? Chegada ao algo, eu sempre, depois de fazer o meu doutoramento, tinha naturalmente o bichinho da investigação e é também uma responsabilidade que cabe aos docentes. O nosso estatuto prevê justamente que nós temos que ter docência, mas também atividades de investigação e isso foi sempre um objetivo, claro que com as dificuldades inerentes a quem chega a um lugar por primeira vez, não conhece ninguém, tem que montar toda uma estrutura, perceber como é que se vai integrar e por isso é que integrei a Universidade do Algarve em 2007 e o grupo efetivamente começou a trabalhar em 2010. Estava em grande evolução, enfim, até hoje, a Universidade do Algarve. Exatamente. E, portanto, quando ali cheguei, a minha área de formação, a nível de doutoramento, foi de facto o Drug Delivery, que em português podemos traduzir por administração de fármacos ou veiculação de fármacos. Ou a forma como fazemos chegar ao local desejado. Depois, se houver oportunidade, mais à frente podemos detalhar um bocadinho, sim, é isso que queremos. Mas é justamente isso, portanto, é trabalhar à volta da forma de administrarmos os fármacos. E era exatamente por aí que eu ia. É porque dentro das várias possibilidades de um organismo receber um medicamento, a Ana privilegia a via oral. A via pulmonar. Pulmonar, ok. Pulmonar. Ok. Exatamente. A inalação. A inalação. E tem trabalhado em diversos sistemas de administração, como nanopartículas, nanocápsulas, microcápsulas. E o que eu ia perguntar é quais é que são as diferentes vantagens de cada um destes sistemas? Desde logo, porquê a inalação? Porquê é que privilegia essa via? Então, aí são duas perguntas completamente diferentes. Então, e complexas. E complexas, claro, com respostas, enfim, multidisciplinares, não é? Sim. Porque toda a ciência que nós fazemos e que se faz hoje é multidisciplinar. A administração de fármacos, o como fazer com que um fármaco atue da forma que nós queremos no organismo, a esse conceito subjazem muitos outros que temos que trabalhar a montante. E, portanto, o porquê a inalação? Mais uma vez tem a ver com o meu percurso. Eu, quando acabei a minha formação em farmácia, ainda trabalhei em hospital, já muito focada ainda enquanto estudante em prosseguir, porque o meu sonho desde pequenina, se há coisa que eu recordo desde que me lembro, é que queria ser professora. Depois passei por várias etapas no como ser professora, mas definitivamente o ensino esteve lá sempre. E acabei por chegar ao ensino, no ensino superior. Sim. Mas sempre tive essa ideia e, portanto, fui fazer o doutoramento e o doutoramento foi na área da inalação. Portanto, aquilo que me foi proposto foi justamente desenvolver uma formulação para inalação. Portanto, digamos que toda a minha formação, enquanto estudante de doutoramento, formação pós-graduada, especializada, foi de facto na área inalatória. E repare, eu fiz o meu doutoramento no estrangeiro, quando voltei para Portugal,
e especificamente para a Universidade do Algarve, integrei-me no curso de Ciências Farmacêuticas, foi por isso que fui contratada, ou melhor, primeiro integrei o corpo docente da farmácia, que já existia, que é uma formação do Politécnico, uma licenciatura, também já a colaborar com as Ciências Farmacêuticas, no ensino universitário, e depois mudei definitivamente para a Faculdade de Ciências e Tecnologia, onde temos o curso de Ciências Farmacêuticas. Portanto, vim para um sítio onde estavam a nascer esses cursos. O curso de farmácia já tinha um bocadinho, quando eu cheguei estava a acabar a primeira leva de alunos, sim, mas o curso de Ciências Farmacêuticas estava a nascer. Era tudo muito recente, na verdade. Era tudo muito recente e, portanto, os colegas eram poucos os docentes específicos da área, e na tecnologia farmacêutica, que é esta área que faz a tecnologia que está inerente aos medicamentos, não havia ninguém. Portanto, eu vim instalar justamente o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica nas Ciências Farmacêuticas e, portanto, eu quando cheguei não tinha ninguém da minha área. E claro que ponderei muito, porque muitas vezes fala-se disso na comunidade científica, e nós falamos entre nós, que quando as pessoas saem do seu grupo de formação, geralmente vão fazer uma coisa afim, mas não a mesma, entre aspas. Portanto, o lógico talvez fosse ter mantido na área da tal administração de fármacos, ter mudado a vertente. Sim. O que é facto é que eu acabei por considerar que não ia ser... As suas mais-valias estavam naquela área. Claro, aquilo que eu sabia estava ali, claro, e eu não tinha elementos séniores da tecnologia farmacêutica que me pudessem ajudar, claro, enfim, a sustentar essa melhor outra área. De maneira que acabei por achar que escolher a área em que pelo menos tinha algum domínio do conhecimento era a opção mais sensata. Claro. Exatamente, e acabei por seguir a inalação. Não foi só por isso, porque eu podia ter-me formado numa área em que na realidade não me identificasse muito, ou porque não achasse promissor, ou porque, entretanto, tinha descoberto outras coisas que achava melhor. Mas a questão é que eu sou mesmo uma apaixonada por administração pulmonar e acho que é uma via de administração que tem ainda muito para dar, e que é promissora. E, portanto, achei que também podia dar a minha contribuição. E por isso permaneci na inalação. Diga. Não. E ia dizer que essa era a pergunta 1, sim, não é? Depois a segunda tinha a ver com os tipos pronto, aí vamos lá então falar um bocadinho disso. Ora, quando nós administramos os fármacos, hoje aquilo que é o mais convencional é termos os fármacos sob a forma de um comprimido, de uma cápsula, de um xarope, de uma pomada, um creme. Pronto. É isso que nós chamamos as formas farmacêuticas, são as formas que veiculam os fármacos. Esta área em que eu trabalho é, digamos que, uma tecnologia um bocadinho mais avançada. Falou aí, exatamente, mais recente, não é? As nanopartículas, as nanopartículas, as microcápsulas, os lipossomas. Portanto, isso é tecnologia que hoje, ao contrário, se calhar há 10 ou 15 anos atrás, hoje já entra nas nossas casas todos os dias, sem que às vezes nos expliquem muito bem o conceito, não é? Mas, de facto, já são conceitos muito presentes, mesmo quando eu faço alguma divulgação de ciência para a comunidade em geral, já percebo que as pessoas conhecem os termos, dizem-lhes qualquer coisa. Então, podemos detalhar um bocadinho o que é que cada uma dessas coisas significa? Sim, se calhar começamos por dizer que o termo nano e o termo micro tem a ver com tamanho, com essencialmente. Escala, terá também a ver com outras coisas, mas essencialmente é a escala, porque depois o facto de termos uma escala diferente também leva a que tenhamos propriedades diferentes. Exatamente. E nós trabalhamos muito nessa base. O que é que queremos aproveitar de uns e de outros para... E aí faz a opção pelo nano ou pelo para termos uma coisa ou outra. A escala é crucial para essa definição. Quando falamos de micro, estamos acima do nano. Portanto, nós temos o metro e depois temos abaixo disso, começamos a trabalhar muito em milímetros, se quisermos medir um comprimido, por exemplo, vamos falar em milímetros ou em cápsulas. E depois temos, abaixo disso, vêm os micrómetros, não é? E abaixo disso, portanto, 1000 vezes menos que o milímetro, se dividirmos 1 milímetro em 1000 vezes, cada espacinho representará 1 micrómetro. Se dividirmos esse espacinho, 1 micrómetro, 1000 vezes, então teremos o nanómetro. Pronto. É essa a escala, digamos assim, que temos nos sistemas de administração. Quando depois falamos em partículas, em cápsulas, aí já tem a ver com a composição. Por exemplo, uma micropartícula ou uma microcápsula, normalmente estes dois termos significam que a partícula tem uma matriz contínua, é como um comprimido. Se nós cortarmos o comprimido ao meio, o que é que nós observamos? É uma coisa contínua. É uniforme, sim. É uniforme, exatamente. Portanto, dizemos que é uma matriz contínua de material. Se for uma cápsula, naturalmente há uma parede. Que se invólucro, de alguma forma. É um invólucro, exatamente. Há uma parede, há um invólucro que depois encerra um núcleo
E esse núcleo depois pode ter distintos, podemos trabalhar... E esse é o que queremos, ou seja, esse é onde está o medicamento, é esse que queremos levar até ao sítio que nos interessa. O fármaco, nem sempre, Okay. Nem sempre, porque quando nós, em algumas estratégias que utilizamos, por exemplo, quando eu trabalho com micropartículas no projeto mais recente que temos, na área da tuberculose, em que fazemos uma microencapsulação dos fármacos que se usam convencionalmente na tuberculose, que chamamos tuberculostáticos, o processo pelo qual produzimos essas micropartículas faz com que, na realidade, haja uma dispersão homogénea do fármaco por toda a partícula. O que quer dizer que eu não tenho fármaco só encerrado lá dentro, também tenho à superfície. Sim. Só que estará homogeneamente distribuído. Naturalmente, a superfície representa apenas uma parte, claro. Não é? E por isso terei uma pequenina percentagem do fármaco disposto à superfície. Quando falamos de doenças respiratórias e pulmonares, e a Ana deu o exemplo da tuberculose, a inalação é a forma mais eficaz de tratamento. E por isso é que está... Essa é uma pergunta muito interessante. Não sei, é uma dúvida. A minha questão é se é por isso que opta por privilegiar o tema da inalação, procurando estas formas adequadas para encapsular o medicamento e levá-lo até ao sítio. Digamos que esse é um dos objetivos. Eu dividiria, se calhar, e acho que é o momento de o fazermos, esta utilização do pulmão, não é? Como local de entrada do fármaco no organismo, dividiria esta utilização em dois cenários possíveis. Um cenário é utilizarmos o pulmão para conseguirmos tratar doenças que são do pulmão, portanto, as doenças locais. Parece ser o mais lógico, não é? Nós conseguimos veicular diretamente, colocar diretamente o fármaco no local onde ele exercerá a sua ação. Mas as características do pulmão permitem-nos usufruir também desse órgão como um local de passagem, digamos assim, o local de administração, que depois permite o acesso que nós chamamos sistémico, portanto, geral, ao resto do fármaco. Do organismo. Exatamente. Portanto, há essas duas vertentes e os cientistas exploram a administração pulmonar de fármacos nessas duas vertentes. Claro que a vertente da administração local tem uma preponderância muito maior, o que é lógico, não é? Porque não é tão fácil, a administração pulmonar está muito relacionada também e depende muito do dispositivo inalador que nós temos. Não é tão fácil como fazer uma administração nasal, que não é também tão frequente como uma oral, mas que também existem fármacos para a administração por essa via. Mas desenhar o sistema, pôr todo o sistema a funcionar, pôr o medicamento da forma adequada, sob a forma adequada, para conseguirmos veicular o fármaco. Não é tão fácil como na administração oral ou na administração nasal, porque o pulmão não está aqui. Não é? Nós temos que conseguir dotar essas tais partículas, os sistemas, as nanocápsulas, as nanopartículas, etc., das características para conseguirem voar. Até lá. Até lá. E o até lá podem ser sítios muito diferentes. Pode ser um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, e isso faz toda a diferença na realidade. O que é que eu queria dizer-lhe também sobre isto, muito importante, que acho que às vezes as pessoas não têm... É sempre uma surpresa quando eu falo sobre esta questão. Utilizar o pulmão para uma administração sistémica é uma técnica que, como todos nós vimos nos filmes, alguém a pôr uma máscara e a adormecer quando vai fazer uma operação, não é? Portanto, a administração de anestésicos, por exemplo, é frequente. Outro tipo de fármacos não é tão frequente, mas, por exemplo, o exemplo que eu gosto sempre de dar e que quase toda a gente desconhece é o exemplo da insulina. Sabia que existia uma fórmula de insulina inalável? Sabia, porque tive-me a preparar para a entrevista. Exatamente. Mas senão não fazia ideia. A maior parte das pessoas. Mas temos que falar sobre isso com mais detalhe, porque esse é um dos agora ou não? Pode ser. Então, a questão é, a insulina naturalmente utiliza-se para tratar a diabetes, não é? Uma doença muito prevalente a nível mundial e que tem o grande busilis de requerer, se for uma diabetes insulino-dependente, requer a administração de insulina com muita frequência. O que é extremamente incómodo, obviamente, porque a insulina existe convencionalmente sob a forma de um injetável. Que não é propriamente agradável. Portanto, há muita resistência a esse tratamento. É assustador para muita gente ter que fazer isso de uma forma tão frequente. Portanto, surgiu justamente a insulina inalável, já há muitos anos. A primeira formulação surgiu em 2006, se não me falha a memória. Depois houve alguns problemas, a empresa retirou-a do mercado. Mas, entretanto, houve outras empresas que continuaram e está no mercado desde 2014, se não me engano. Só que só existe para já autorizada a sua comercialização no mercado americano.
E nunca foi pedida, que eu tenha conhecimento, a autorização para introdução no mercado europeu. Por isso é que também a maioria das pessoas aqui não conhecerá. Claro. Mesmo no mercado americano, não tem a receptividade que nós, cientistas da área, pelo menos achávamos que se calhar é uma imagem muito forte e muito prolongada no tempo da parte injetável, não é? E, portanto, não se conseguiu ainda quebrar... Não, a insulina inalada também não substitui completamente a insulina injetável, só serve para aquilo que nós chamamos a glicémia pós-prandial, ou seja, aquela que se refere especificamente ao momento da refeição. O que quer dizer que o doente tem na mesma que fazer algumas injeções, mas terá que fazer menos, porque algumas podem ser substituídas por esta insulina inalada. O que vem a conhecimento é que a classe médica não aderiu muito e também o que circula e o que se pode ler em alguns relatórios sobre o processo é que naquela formulação anterior que foi retirada surgiram alguns casos de cancro de pulmão que eventualmente foram associados a... Portanto, a insulina é um fator de crescimento. A administração pulmonar tem muita esta questão, é que estamos a colocar uma quantidade de materiais cujo impacto a longo prazo não conhecemos bem sobre este órgão. Claro. E é difícil, exatamente por isso. A quantidade de materiais, de excipientes, como nós dizemos, que estão aprovados para a administração pulmonar é diminuta, é muito reduzida, de facto, a lista. E aí é mais frequente quando o problema é local, quando o problema pertence ao pulmão, não é? Quando a doença é respiratória, é muito mais frequente termos a administração de fármacos por via pulmonar. É o caso da asma, de algumas doenças pulmonares obstrutivas, e depois há outras em que têm surgido coisas já mais recentemente. Por exemplo, na fibrose quística temos também agora um antibiótico de alta dosagem inalável. E há outros exemplos de fármacos que vão surgindo para a administração. A Luísa, a Ana, eu disse há pouco na apresentação, recebeu em 2020, o ano passado, um prémio da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. O que é que fez para merecer esta distinção? Ou seja, o que é que foi premiado? Que parte do seu trabalho é que foi premiada? Este prémio foi atribuído ex aequo, o que quer dizer que não fui só eu que o ganhei, não é? Houve outros colegas que também. O prémio foi-nos atribuído não a um trabalho realizado, mas a um projeto. Portanto, este prémio visava justamente a premiar e dar algum dinheiro inicial para podermos arrancar projetos que fossem propostos. Aquilo que eu propus também é digamos assim, uma inovação, proposta algo inovadora na área, embora haja muita outra gente a trabalhar, que é não na terapêutica, mas sim na imunização. Na imunização, portanto, nas vacinação. Exatamente. O que é muito interessante porque, entretanto, surgiu toda esta questão de Covid, não é? Isto é um projeto que já estava escrito antes, mas que na realidade acabei por submeter o ano passado, já em plena pandemia, e que se calhar por isso também chamou a atenção, porque, enfim, eu não posso adiantar muitas coisas, porque o projeto que nós estamos a fazer vai ser protegido com uma patente, portanto, não posso dizer exatamente o que é, mas é na área da imunização, ou seja, vários dos nossos órgãos, as vacinas tipicamente administram-se por via injetável, não é? Embora já haja algumas orais. Não é? Orais, exatamente. As pessoas que têm filhos pequenos todas reconhecerão que há, para o rotavírus, por exemplo, há vacinas que se administram por via oral. Mas claramente a maior parte das vacinas são administradas por via injetável. Mais uma vez com os mesmos problemas de ter que ser administrado por um profissional de saúde, haver riscos inerentes, ser doloroso, enfim, todas essas desvantagens. No campo do que nós propusemos, é uma vacina direcionada especificamente para infecções respiratórias. E por isso é que faz tanto sentido, na realidade, nós fazermos este tipo de proposta. Exatamente, porque repare, há vários dos órgãos do organismo que têm um tecido, digamos assim, que é tecido capaz de de induzir uma resposta imunológica. Chama-se tecido linfóide. Acontece justamente na zona intestinal, por isso é que há essas vacinas orais, mas há na cavidade nasal, há na cavidade pulmonar, há no trato genitourinário, portanto, há uma série de locais onde podemos pensar em ter essa abordagem. Quando a infecção é respiratória, isso quer dizer que o organismo, o patogénio, é adquirido por essa via, não é? Vai alojar-se no pulmão. É o que acontece, por exemplo, na tuberculose, é o que acontece no Covid, é o que acontece numa série de outras, nas pneumonias, numa série de outras doenças, que são difíceis de tratar, em alguns casos, por causa das resistências, e em alguns casos também até existem formulações
potencialmente eficazes, mas que depois, em termos de dados de eficácia, são algo controversas. Portanto, o que nós propusemos foi até algo nesse sentido, tentar aproveitar algo que já existe no mercado, com outra finalidade, e tentar repescá-lo, digamos assim, essa formulação ou esse fármaco para a via pulmonar e tentar melhorar o perfil, exatamente, o perfil de imunização contra aquela infecção especificamente. A mim o que me parece é que se o organismo, o patógeno, se vai alojar no pulmão, porque é que devemos estar a fazer uma administração sistémica? Sim. Onde depois os anticorpos que forem gerados, não é? Quer dizer, temos que conseguir dar alguma imunidade ao próprio tecido que está a ser alvo do ataque do organismo. É um aumento de eficácia também, não é? Estamos a falar aqui de um aumento de eficácia muito dirigido. Claro, porque ao fazer esta administração de uma potencial vacina diretamente no local onde eu quero ter uma resposta imunológica mais forte, que é o local que primeiro vai contactar com o micro-organismo, eu estou a fazer com que haja o desenvolvimento de uma resposta a nível local. Isto depois tem a ver com as imunoglobulinas, algumas são de perfil mais sistémico, outras de perfil mucosal, como nós dizemos, da mucosa, do tecido, do epitélio respiratório neste caso, e nós conseguiremos, não vou dizer que conseguimos porque não desenvolvemos o projeto, não é? Mas a ideia é justamente que, ao fazermos esta imunização diretamente no pulmão, vamos obrigar o pulmão a desenvolver uma resposta imunológica, além de desenvolver também uma resposta imunológica a nível sistémico. Portanto, nós não estamos a prevenir ou a impedir essa resposta a nível sistémico por todo o organismo, não é? Continua a ser, só que estão a favorecer... O que estamos a aumentar, a potenciar a resposta que existirá a nível local. E acha que, falou há pouco que eventualmente este projeto ia acabar no registro de uma patente. Sim. É importante para vocês, não estou a falar deste caso em concreto, mas é importante para vocês, enquanto investigadores, que um dos resultados, um dos outputs finais de alguns projetos seja um registro de patentes? É um bom sinal? Vamos lá ver, em Portugal, a minha percepção é que em Portugal nós ainda temos muito pouco esse estímulo, essa cultura. Se calhar a palavra certa é essa. Quando eu falo com colegas de outros países, nomeadamente, não pode deixar de se dizer dos Estados Unidos, porque sempre, a cultura deles é completamente diferente. Eles trabalham muito... São muito focados para isso. Quando fazem as coisas, fazem muito da perspectiva, ok, e isto é patenteável, isto realmente tem sumo para ser alvo de comercialização, é um produto, há um potencial produto aqui. Claro que estou a falar isso, nem toda a investigação que se faz é patenteável, não é? Nem tem que ser. Há a investigação básica e fundamental que é absolutamente imprescindível. Mas nesta área da tecnologia, repare, estamos a falar de desenvolvimento de tecnologia e, portanto, eu acho que é muito importante nós tentarmos ter esse foco. Não quer dizer que não possamos desenvolver projetos que não envolvem produtos patenteáveis, mas quando podemos e estamos a desenvolver tecnologia, devemos ter essa precaução, porque de facto é um valor extra, é o reconhecimento de algo extra para o nosso trabalho. Mas depois conseguimos ou não Mas depois ainda há um percurso entre a patente e o seu uso, não é? E a sua venda. Claro. Mesmo para fazer a própria patente, há o seu percurso, porque... nós fazemos quando nós ganhamos um projeto, não é? Esse projeto tipicamente dura 3 anos, às vezes menos, 2 anos. Nós fazemos o registro da patente e os trâmites desse registro duram muito tempo, que não é coberto pelo tempo de vida dos projetos. Exatamente. E, portanto, temos sempre essa limitação, que é o projeto eventualmente pode cobrir aquele processo inicial. Em que nos ajudam, podemos contratar uma empresa, por exemplo, foi o que eu fiz nessa patente que referiu, para contratar uma empresa para me ajudar a escrever. Eu nunca tinha escrito uma patente e é difícil, é uma coisa diferente. Escrever uma patente ou escrever um artigo científico não tem nada a ver. E, portanto, é bom termos esse apoio e existir esse dinheiro. Mas depois o projeto acaba e, naturalmente, já não subvenciona mais nada. E, portanto, as universidades, institutos de investigação, etc., têm aí um papel muito importante. E é aí que há um vazio, porque, na realidade, qualquer instituição vai dizer aos seus investigadores: nós precisamos de números, precisamos que vocês publiquem, que façam patentes, que protejam a propriedade intelectual da vossa produção, mas depois o elo de ligação não está lá. Portanto, e nós fazemos, eu costumo dizer eu cumpro a minha parte.
Eu vou até esse momento, eu vou, se o produto que eu estou a desenvolver for patenteável, vamos lutar por isso, vamos fazer o que for preciso para. Mas depois há, como estava a dizer, o restante. A patente tem que continuar a ser paga, tem que ir para uma fase regional, tomarem-se decisões de estratégia, etc. E é aí que nessa gestão, Portugal ainda está muito atrás da propriedade intelectual. Não há, exatamente, porque não há o apoio. Portanto, o dinheiro depois desaparece. Nós não temos, não é? Claro, não posso pôr dinheiro do meu bolso para esse efeito. E a universidade não tem a estrutura que permita, salvo raras exceções, que permita fazer depois esse acompanhamento. Essas apostas, essas... Exatamente. E às vezes eu acho que se perde conhecimento aí, ou perdem-se potenciais benefícios, porque de facto há coisas que poderiam ser efetivamente interessantes, serem mais exploradas. Podiam trazer um retorno para a própria universidade mais tarde. Claro. Exatamente, mas não se pode pedir a um docente que faça isso. Claro. Eu não consigo ter tempo, não é? Porque depois, ou bem que me dedico a dar as minhas aulas e orientar os meus estudantes, etc., ou vou tentar procurar financiamento, que é muito difícil, ou fazer esse trabalho de publicitação junto das empresas, angariar, não é? Angariar esse tipo de financiamento. Outra área em que a Ana tem trabalhado são os materiais com origem marinha. Mas estranhamente, ou talvez não, foi com um produto da terra que teve um sucesso e um destaque recentemente. A utilização de um polímetro extraído da goma das alfarrobas, que são típicas aqui do Algarve, do sul do país, para uma alternativa terapêutica da tuberculose pulmonar. Conte-nos lá como é que esse projeto surgiu e qual é que é o seu estado de maturação. Esse projeto, eu costumo dizer que esse projeto é a menina dos meus olhos, porque de facto foi uma coisa que surgiu muito, aí eu senti muito o trabalho de equipa. Não foi o primeiro projeto que eu tive, mas a ideia desse projeto surgiu do trabalho que fizemos no projeto inicial, que foi mais em nanopartículas e explorar o potencial dos materiais, vários, todos de origem natural, mas não só de origem marinha, alguns deles sim, para produzirmos, formularmos nanopartículas. Depois houve alguns materiais que nos foi parecendo que chamaram a atenção, por ser mais fácil trabalhar com eles, ou porque, enfim, porque nos parecia que atribuíam algumas propriedades interessantes. E então começamos a delinear, sempre dentro da área pulmonar, começamos a delinear um projeto. E uma aluna, uma vez, que acabou por, numa reunião de equipa, dar essa ideia de perguntar, mas porquê não na tuberculose, por exemplo? Porque, basicamente, nós andávamos à procura de um projeto que pudesse ter impacto na área pulmonar, da administração pulmonar, portanto, que fizesse sentido, focando numa doença em específico, era o que eu queria não trabalhar numa coisa abstrata, que era o projeto anterior era um bocadinho mais abstrato, queria focar numa doença e encontrar alguma doença que pudesse beneficiar dos nossos polímeros. Então, o que é que nós descobrimos? Descobrimos que, lendo a literatura, não é? Que os macrófagos, que são células que existem no pulmão, que são, a gente costuma dizer assim, em linguagem mais coloquial, que são os polícias da zona. Portanto, são os responsáveis por eliminar tudo aquilo que nós inalamos e que é material que é preciso eliminar do organismo. E, portanto, essas células também são as células que acolhem, que hospedam, isto às vezes no português sai assim com os termos um bocadinho esquisitos, mas o termo é mesmo esse, portanto são as células hospedeiras da bactéria da tuberculose e de outras, como por exemplo da leishmaniose. E portanto descobrimos que a bactéria se alojava aí, descobrimos entre aspas, percebemos, isso já sabíamos, mas descobrimos que essas células têm uns receptores à superfície que, analisando o que estava descrito sobre esses receptores e a afinidade que tinham por estes materiais e aqueles, e o leque de materiais com que nós trabalhávamos, na realidade podia haver ali umas coincidências. Um cruzamento perfeito. E foi assim que surgiu. Portanto, foi na realidade uma ideia que surgiu de discussão em equipa e percebi naquele momento que realmente tinha pernas para andar e que havia gente a trabalhar na área da tuberculose e terapêutica inalatória da tuberculose, mas ninguém tinha descrito nada deste género, e então elaboramos um projeto em que era justamente tentar perceber com que materiais é que nós podíamos trabalhar de forma a beneficiar mais dessa interação. E propus uma série de materiais que, ainda que alguns deles fossem algo conhecidos, têm muito pouca aplicação na área farmacêutica, e o meu interesse era justamente potenciar essa... E um deles era a goma das alfarrobas. Um deles era a goma da alfarroba. Testamos 6 ou 7 polímeros ao longo de vários anos, e na realidade a goma da alfarroba acabou por ser o polímero com o melhor... Que compostos é que a goma da alfarroba tinha que permitia esta... A goma da alfarroba é um galactomanano.
Portanto, tem que simplificar isso. Depois vou simplificar. Um galactomanano significa que tem cadeias, tem grupos de galactose e grupos de manose. Portanto, basicamente, a sua composição é essa. Depois a gente purificar, eliminar proteínas, etc., conseguimos ficar com essa... É um açúcar, basicamente. Mas é um açúcar complexo. Não é um açúcar simples como aquele que temos lá em casa para pôr no café, não é? E então, essas unidades de galactose e de manose são as unidades que são especificamente reconhecidas por esses receptores dos macrófagos, particularmente as unidades de manose, que depois percebemos que estão presentes em muitos polímeros, muitos outros polímeros, alguns dos quais nós já trabalhávamos, e então foi testar uma série de polímeros para vermos realmente o que é que podíamos fazer. Então, o projeto consistiu basicamente em escolhermos fármacos da clínica atual, não é? Os chamados fármacos de primeira linha do tratamento da tuberculose. Escolhemos 2 porque a OMS recomenda que não haja uma terapêutica single, como nós vamos dizer, portanto não se pode fazer uma terapêutica só com um antibiótico, porque a tuberculose é de facto muito propensa a resistências, é uma doença difícil de tratar por isso também. Portanto, escolhemos 2 dos fármacos que são de primeira linha e fomos encapsulá-los em micropartículas, já vou explicar porque é micro e não nano, de goma de alfarroba e de outras coisas. Acontece que, na realidade, a goma de alfarroba, depois de muitos testes, foi aquela que produziu melhores resultados. Basicamente, o elemento diferenciador foi, quando testamos os vários na interação com os macrófagos, vimos que a goma de alfarroba é toda reconhecida. Ou seja, se eu puser a mesma quantidade de partículas em contacto com 100 macrófagos, digamos assim, na goma de alfarroba eu vou ter todos os macrófagos com partículas fagocitadas, portanto, partículas acolhidas no seu interior. Nos outros materiais, posso ter próximo disso e, em alguns casos, um bocadinho menos. E, portanto, faz a entrega do medicamento dessa forma e a eficácia aumentou? Claro, porque depois nós fizemos ensaios in vitro, portanto chegamos a uma fase final do projeto, em que fizemos ensaios em ratinhos, fizemos a infecção dos ratinhos com tuberculose, portanto obrigou-nos isso a trabalhar num espaço absolutamente protegido, porque estávamos a usar a bactéria patogénica humana, tivemos que ir para Lisboa para ter a instalação para o efeito, e portanto fizemos a inalação, pusemos os ratinhos a inalar as micropartículas e fizemos uma comparação com ratinhos que receberam as doses convencionais que são mais altas por via oral, que é a terapêutica convencional. E aquilo que verificamos é que a inalação das partículas foi o único... Diminuímos a dose, sim, diminuímos a dose. Nos 2 antibióticos conseguimos diminuir a dose. E aquilo que verificamos é que os ratinhos que receberam as partículas inaladas foram o grupo que conseguiu diminuir a infecção no pulmão. Não testamos o tempo suficiente para ficarmos sem infecção, portanto foi só uma comparação. Tudo isto depois, enfim, envolve portanto, não só aumentaram a eficácia, como diminuíram doses. Exatamente. Que é um passo essencial por causa da capacidade de resistência da tuberculose. Não é? Também, e também por causa do cumprimento terapêutico. A tuberculose tem um problema grave associado às resistências, claro, mas esse problema vem muito do incumprimento terapêutico, porque a tuberculose é uma doença que, não obstante existir uma terapêutica comprovadamente eficaz há muitos anos, já desde os anos 50, continua a ter números em aumento bastante progressivo, particularmente nos países subdesenvolvidos e muito associada com a infecção com HIV, etc. Mas, porquê que isso acontece? Porque a terapêutica, para ser eficaz, no mínimo dura 6 meses, com 4 antibióticos. Primeiro, durante 2 meses, 4 antibióticos, depois só 2. São antibióticos agressivos, portanto, os efeitos secundários são algo graves e muitas vezes as pessoas começam a sentir-se melhor e deixam de tomar, portanto, isso leva a resistências também. Portanto, a grande vantagem de nós podermos usar a administração pulmonar numa terapêutica como esta de que estamos a falar é que nós potencialmente vamos reduzir as doses e a duração do tratamento, que nós sabemos que é o que está a levar a que haja incumprimento. Desistências. E porquê as micropartículas? E não as nano. Esse é um aspecto muito importante que acho que é importante clarificar. Como eu referi no início, nós podemos usar o pulmão tanto para uma administração sistémica como para uma administração local. Seja como for, qualquer das vias, nós vamos ter que conseguir colocar o fármaco num local determinado do pulmão, que não é sempre o mesmo. Por exemplo, uma pessoa que tem asma, a asma é uma doença que afeta essencialmente a região bronquial. Portanto, estamos lá a meio, digamos assim, estamos ali a meio do pulmão.
Mas quando eu quero uma administração sistémica, ou seja, eu quero que o meu fármaco se liberte no pulmão e passe para a corrente sanguínea para poder ser distribuído pelo organismo, então eu tenho que ir até ao local onde eu posso ter essa passagem para o sangue. Sim. E esse local é o alvéolo, é a região mais profunda do pulmão. O sítio mais difícil de chegar, não é? Claro, porque temos que conseguir voar até lá. Claro. Portanto, aí entram aquilo que nós chamamos os requisitos aerodinâmicos. As partículas que são feitas têm que conseguir voar. Tem que conseguir ter aerodinâmica suficiente para ir... Exatamente. Portanto, o desenvolvimento aerodinâmico de uma formulação de administração pulmonar é o aspecto mais crítico. Porque se não tivermos a aerodinâmica adequada para chegar ao local X ou ao local Z... Não entregamos ao sítio que queremos. Não conseguimos chegar ao sítio onde queremos. Se eu conseguir administrar as partículas, essas, por exemplo, que quero que sejam... cujo fármaco seja absorvido sistemicamente. Se ficar nos brônquios, não vai a lado nenhum. Claro. Portanto, vai ser eliminado, não passa para a corrente sanguínea. Portanto, esse é um ponto crítico. Seja qual for a via, nós vamos ter então sempre que ter um sistema que seja capaz de voar. Ora, as nanopartículas não têm essa capacidade. São muito pequeninas. Se eu tentar inalar nanopartículas, se eu produzir um pó que tenha esse tamanho, esteja no intervalo nanométrico, ele vai entrar, eventualmente vai chegar ao pulmão, mas na verdade, grande parte dos medicamentos contra a asma, são por inalação já de pós, não é? Nem todos são de pós, há muitos que são de líquidos, são gotículas. O que interessa é que o aerossol, ou seja, a dispersão, seja do sólido ou do líquido, no ar, tenha aquelas partículas ou gotículas que transportam o fármaco, que tenham o diâmetro aerodinâmico adequado para chegar àquela zona. Okay. Pode ser em pó ou pode ser em líquido. Embora hoje já as formulações em pó sejam mais prevalentes, mas ainda há bastante equilíbrio. O que eu ia dizer é que as nanopartículas, quando nós as inalamos, elas até são capazes de chegar ao pulmão. Aliás, temos problemas de toxicidade, de poluição, por causa disso. Porque inalamos as partículas de diesel, na rua, como se diz, têm esse diâmetro muito pequenino. Portanto, elas chegam lá. O problema é que nos diâmetros a que nós estamos, 100, 200, 300, 400 nanómetros, quando nós a expiramos, elas vêm outra vez cá para fora. Porquê? Porque no pulmão, e no pulmão profundo, não há circulação de ar, não é? Não há corrente de ar. Portanto, para nós conseguirmos que as partículas depositem, também há necessidade de um certo tempo para que essa deposição ocorra em função da sua massa. Okay? As nanopartículas não têm massa suficiente para isso, portanto, elas ficam em suspensão no ar. E quando nós expiramos... Voltam a sair. Um doente que faz uma administração pulmonar, dependendo um bocadinho do dispositivo que usa, mas quase sempre tem que fazer alguma... Contenção. Tem que suster a sua respiração para permitir às partículas que inalou sedimentarem. E esse é um passo crucial. Portanto, com as nanopartículas diretamente nós nunca conseguimos isso. Daí que em muitos casos seja mais lógico nós optarmos por produção de micropartículas diretamente, porque as micropartículas, depois, de acordo com os métodos de produção, nós conseguimos otimizar, digamos assim, todas as características para conseguir aquilo que pretendemos em termos aerodinâmicos. Nas nanopartículas, vai sempre requerer um segundo passo, que é justamente para nós conseguirmos dotar as nanopartículas dessa tal aerodinâmica. Por exemplo, no meu grupo, quando nós trabalhamos com nanopartículas, o que fazemos depois de as obtermos é microencapsular. Portanto, é um passo extra. Fazemos exatamente com as nanopartículas o mesmo processo que fazemos com as soluções de fármaco. Portanto, fazemos um processo de microencapsulação com uma substância que seja facilmente solúvel, porque assim ela, quando chegar ao pulmão, há de libertar as nanopartículas. Qual é, então, a vantagem das nanopartículas? Eu vejo-a essencialmente quando nós temos que interagir de uma forma muito próxima com o epitélio, que é o caso da administração sistémica. Quando nós queremos uma administração sistémica, a partícula com fármaco tem que chegar à zona alveolar, tem que libertar o fármaco ou a nanopartícula e depois interagir, haver uma interação entre o fármaco e o epitélio para se absorver. No caso das nanopartículas, elas próprias, dada a sua superfície tão elevada, têm uma grande capacidade de interagir com as próprias células do epitélio. E por isso, nesse caso, eu acho que a utilização das nanopartículas pode trazer benefícios. As nanopartículas interagem mais favoravelmente com os epitélios, eventualmente poderão ser internalizadas pelas células, ou pelo menos estão ali em interação para, mais uma vez, libertar o fármaco e depois permitir que o fármaco progrida. E depois, o que acontece nessa interação já tem muitas outras, intervenções, não é? A própria composição das partículas, do fármaco, as suas características, tudo isso. E não se pode usar estas formas de administração, estas microcápsulas
as nanocápsulas em injetáveis, por exemplo? Pode e usa. Okay. Usa. As micropartículas são dos sistemas, já existem há muitos anos no mercado e muitas delas em formulações injetáveis. Usam-se e bastante. Cada vez mais. As micropartículas, na realidade, e as nano, têm neste momento digamos que são propostas para todo o tipo de vias de administração. Sim. E a nível de mercado, as micro antes das nano, naturalmente, surgiram. E existem muitas formulações injetáveis e para outras vias de administração, oral, para outras vias de administração. Ana, e que projetos de investigação, que outros projetos de investigação, para além destes que já detalhámos aqui um pouco, que outros projetos é que têm neste momento entre mãos? O que é que podemos esperar, enfim, se não for levantar demasiado o véu, o que é que podemos esperar a curto, médio prazo da vossa equipa? Olha, nós continuamos muito focados na administração pulmonar, naturalmente, e temos este projeto da vacinação, da proposta de uma formulação de imunização, que está muito no início, não é? Estamos realmente ali mesmo só a iniciar e precisamos de fundos, porque sem eles não vamos conseguir, com este dinheiro do prémio, deu-nos para o início. Mas as farmacêuticas não estão interessadas em apoiar a investigação a esse nível? É difícil, sabe? Porque é preciso que haja convocatórias para... sabe que eu, quando fizemos o projeto da tuberculose, tive um episódio... Claro, nós somos um bocadinho ingênuos, não é? Vimos formatados da academia, eu nunca trabalhei... Trabalhei em hospital, mas nunca trabalhei em indústria. Era uma experiência que gostava de ter tido e, essencialmente, acho que me ajudaria, teria ajudado ou ajudará no futuro, talvez a perceber um bocadinho mais como funciona. Porque nós... somos muito ingênuos na área, então, quando fizemos aquela primeira patente, e porque eu acreditava e acredito neste projeto da tuberculose e acho que realmente é interessante, o conceito é interessante. Sim. Claro que há muitas coisas que estão ali a faltar caracterizar, mas ainda tem tempo e, portanto, estão de lá aí. Claro, claro. Ou não nós, mas pelo menos agora temos a patente e, portanto, alguém pegar na ideia. Eu peguei naquela patente e no trabalho que estava desenvolvido e pensei para mim mesma, vamos lá ver o que é que a indústria acha disto. E então inscrevi-me num congresso que é muito de âmbito industrial, 70% dos assistentes são indústria ou até mais, e que é especificamente em Respiratory Drug Delivery, ou seja, inalação. Sim. E é um congresso com 1000 pessoas, portanto tinha muita gente a ver o meu trabalho. E ainda por cima, foi selecionado para, eu submeti um resumo e foi selecionado para uma apresentação oral, o que mais visibilidade me deu. Então fui apresentar este projeto. Houve logo 2 ou 3 pessoas que se acercaram de mim. Vieram fazer perguntas. Sim, vieram fazer perguntas, alguns de indústrias, inclusive portuguesas. E houve logo ali muito interesse de, não faça nada com a patente, porque eu anunciei que estava patenteado, estava em processo. Sim. Não faça nada com a patente antes de falar connosco. E ainda tive 2 reuniões em Lisboa. Mas claro, depois percebi. Ou seja, nós estávamos, este projeto era com a goma, assim, o polímero estrelinha era a goma de alfarroba, e a primeira pergunta que eles me fizeram foi, olha, e toxicidade disso, o que é que sabemos? Eu disse, olha, não sabemos nada, o que sabemos é aquilo que eu também vos mostrei, que eram os estudos que nós próprios tínhamos feito na equipa, uma coisa muito preliminar em células pulmonares. E então, depois de muitas conversações e muita troca de e-mails, etc., eles acabaram por deixar cair o interesse e disseram-me, olha, a ideia é de facto muito interessante, mas está numa fase muito embrionária, porque ainda está embrionária, consultando com os nossos parceiros e os nossos investidores, precisávamos de 5 milhões de dólares só para conseguir perceber qual é que era a toxicidade do material, não é da formulação, do material. Sim. Ou seja, eu percebi que, de facto, eu trabalho numa área que é pouco explorada ainda, trabalho com materiais que são pouco ou nada explorados, o que só dificulta as coisas, o que não quer dizer que me faça desistir, não, mostra-me que tenho que trabalhar, se calhar, noutras vertentes também. E isso acabou por abrir caminho, e no percurso do nosso grupo tem sido muito assim, muitas dúvidas, muitas dificuldades, tem aberto caminho a novos projetos. Vai desbastando novos caminhos. Exatamente, porque percebi que, sem mostrar, sem gerar dados de toxicidade, não vou conseguir fazer nada. Portanto, um próximo projeto tem que responder a essas questões. Exatamente. Portanto, o projeto que submetemos vai responder a isso, se for financiado. Claro, portanto, uma aposta forte. E esperemos que sejam com 5 milhões. Não é com 5 milhões, mas aquilo que fizermos já nos vai dar muita... Eu sei, era uma provocação. Eu percebi. Não, porque os 5 milhões é em humanos. Eu sei. É que não está ao nosso alcance, mas eu estava já aqui a imaginar a FCT a financiar com 5 milhões um projeto. Sim.
Ana, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, eu. Muito obrigado por esta partilha tão interessante e parabéns pelo vosso trabalho que tem estado a desenvolver. Espero que continue e certamente nos encontraremos de futuro, espero eu, quando tiverem novas novidades para contarem à Ciência com Impacto. Muito bem. Nós despedimos, regressamos daqui a uma semana com um novo convidado e com outro tema. Até lá. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.